Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma vez estamos reconectando a nossa live. Quero pedir desculpa a vocês, mas hoje realmente a gente vai fazer uma live diferente. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto. Hoje a nossa cidade entrou em lockdown, então está tudo fechado. Estou fazendo essa live aqui da minha casa mesmo. Está escuro ali o fundo, eu estou aqui na área externa. Na próxima semana quero ver se dá para a gente mostrar aqui o cantinho que a gente vem se refugiar durante os momentos de lazer. Mas a nossa live hoje, o tema dela é vedação de pastagem, um tema muito interessante, um tema que realmente o produtor de leite, o produtor de corte que deseja aumentar a produção de volumoso para o período de estiagem, é agora que nós temos de tomar algumas estratégias. Mas antes de falar sobre o tema da live, eu vou falar para vocês o que me trouxe a iniciar essa série de programas, porque hoje, dia 15 de março, faz exatamente um ano que nós tivemos a primeira parada devido à pandemia aqui em São José do Rio Preto. Então, há um ano atrás, nós estávamos vivendo essa mesma situação. E isso fez com que a gente se movimentasse. E muitas pessoas começaram a perguntar para mim: Valéria, mas qual que é a sua história no agro? Como você chegou? Então, aproveitando essa live que a gente está fazendo aqui em casa, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, eu comecei no agronegócio, pode-se falar, 30 anos atrás, mais ou menos. Eu fui colocada dentro do agronegócio. A minha mãe, eu sou de origem de família mais simples, mais humilde. E minha mãe, devido aos filhos na adolescência, precisando complementar a renda de casa, foi trabalhar. E ela encontrou um trabalho justamente numa empresa, numa distribuidora de produtos veterinários. E eu sempre presente com ela, sempre ali acompanhando. Falo que a minha vida no agro começou aí nessa fase, de 15 para 16 anos. Um pouquinho mais para frente, minha mãe foi convidada para trabalhar em um laboratório fora de São José do Rio Preto, e a condição que ela colocou para ir trabalhar nesse laboratório é que eles teriam de dar uma oportunidade para mim também. Eu estava em início de carreira. Bem, enfim, resumindo a história, nós ficamos nesse laboratório por um bom tempo, e ali eu aprendi muito. Ali eu aprendi como que se fazia uma gestão de pessoas, gestão de empresas, mas principalmente eu comecei a visitar o produtor rural no campo. Então eu fiz muita linha de leite, visitei muitos produtores de leite, aprendi o que era mastite, ali no curral mesmo, vendo a mastite no teto da vaca, vi a importância de se fazer uma fila de ordenha para evitar a mastite na prática, entendi o que era o controle de coxa diariamente, aprendi ali em Nova Andradina com um produtor rural magnífico que contribuiu muito para o meu crescimento. Então a leitura de coxo, ele mostrou para mim na prática a importância da leitura de coxo. Então, enfim, eu aprendi nesses 20, 30 anos aí, nessa trajetória, ali na prática, junto com o produtor rural. Encerrado esse ciclo que nós passamos ali naquele laboratório, retornamos a São José do Rio Preto, e aí sim eu abri a Brasil Rural, aí começou a história da Brasil Rural, isso há exatos 20 anos atrás. E sempre contribuindo com a transformação, a participação sempre presente, sempre junto ao produtor rural, sempre trabalhamos muito com o pequeno e o médio produtor. E veio a pandemia do ano passado, exatamente nessa época tudo fechou, tudo parou, e a nossa região sofreu um impacto muito grande, principalmente pequenos e médios produtores que fazem parte da agricultura familiar. Muitos produtores entregavam grande parte da sua produção para a merenda escolar. E nós havíamos ali, justamente no início do ano passado, um trabalho com essas associações. E de repente eu vi um monte de produtores, muitas famílias, colhendo o seu produto, colhendo ali o seu salário, podemos dizer, e não ter aonde entregar, que com tudo fechado, as escolas eles não tinham aonde entregar esse alimento. Foi aonde eu fiz meu primeiro vídeo. Fui até a internet, fiz um vídeo e ofereci a esses produtores rurais, a equipe de marketing da Brasil Rural, a equipe de colaboradores, para que a gente pudesse desenvolver estratégias e assim contribuir para que eles tivessem onde colocar a sua produção.
E fizemos muito, assim, contribuímos bastante. Criamos grupos de WhatsApp para esse pessoal fazer a entrega delivery da sua produção. Começamos a ajudar esses produtores a divulgar o seu trabalho através das redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, assim nós iniciamos o nosso trabalho via internet. E aqui estou eu, logo depois disso, eu vi que o impacto foi interessante, nós começamos as nossas lives semanais, fazemos uma live toda segunda e toda quarta-feira. Mas eu sempre falo para quem me acompanha, que eu muito mais aprendi do que eu ensinei durante esse ano. Porque para eu poder vir aqui, contribuir, levar essa informação até vocês, foi necessário que eu estudasse muito. Então isso fez com que a pessoa Valéria, crescesse muito. Então agradeço muito a vocês que nos acompanham, que estão conosco. Tenho produtores aqui que eu vejo desde a primeira live que eu fiz. Nós temos o Elcio, que fez uma live com a gente, nós temos o Adriano, o seu Eustáquio. Enfim, não posso falar aqui que a gente ia ficar horas falando, mas esta informação, esse conhecimento que nós transmitimos para vocês, certo? Essa troca de informação contribuiu não só para o crescimento do produtor, mas para o crescimento da Brasil Rural também. Então, para quem não sabe quem é a Valéria, às vezes ficam me perguntando, mas Valéria, como que é a sua história? Então, a minha história é essa. Eu cheguei no agro através de uma iniciativa da minha mãe, que foi aumentar a renda da família. Ali eu estudei, me desenvolvi, visitei muitas propriedades e cheguei na internet justamente na pandemia. E incrível que agora, um ano depois, nós estamos revivendo o início de um lockdown novamente, tudo fechado, aqui em Rio Preto fechou tudo. Nós precisamos nos unir, mas não vou deixar de fazer aquilo que contribuiu tanto para o meu crescimento, como também para o crescimento e o desenvolvimento de tantos produtores, de tantos amigos que nós fizemos no decorrer desse ano. Mas enfim, vindo para o tema da nossa live de hoje, nós vamos falar sobre vedação de pastagem, 6 dicas de sucesso para você que deseja produzir o volumoso aí na sua propriedade. Mas antes da gente falar da vedação de pastagem, é muito importante a gente lembrar que para vedar o pasto, certo, é fundamental que o produtor tome vários cuidados. E a vedação da pastagem ela é feita justamente agora na época das águas. E sempre que a gente chega com essa proposta para o produtor, muitos produtores falam para a gente, mas poxa Valéria, justamente agora que nós temos o capim verde, o capim farto, você vem falar da gente excluir uma parte do nosso pasto para vedar e guardar esse pasto para o período seco? Bem, aí nós temos 2 decisões, 2 caminhos a tomar. Se a sua estratégia é essa, fazer uma lotação de pasto no período da chuva, certo? Aproveitar esse capim verde, fazer uma lotação maior, onde você tem estrategicamente os animais que você vai comercializar no final da estação das águas, você se programou para isso, você vai esvaziar a sua propriedade no início do período seco. Se isso faz parte da sua estratégia de rentabilidade na sua propriedade, mantenha essa estratégia, continue fazendo isso que você está no caminho certo. Principalmente se você tem um programa de adubação para recuperar esse pasto. O problema está com aqueles produtores que não têm essa estratégia definida. Nós não podemos olhar para o nosso pasto hoje, esse pasto verde, esse pasto farto, e acreditar que esse pasto vai durar o ano todo, que nós sabemos que não vai. Logo, logo param-se as chuvas, encerra, diminui a chuva, e a gente começa a ter dificuldade em produção de volumoso. Nós temos de lembrar que 70%, por volta de 70% de todo o volumoso, de todo o capim produzido, ele ocorre justamente agora no período das águas. E apenas 30%, volta de 20%, 30%, ocorre no período da seca. E isso não é somente devido à falta de água, é devido também à questão do clima. Porque como nós estamos no inverno os dias são mais curtos, falta luz, então a pastagem sofre essa interferência. O produtor que tem piquete de leite, que faz o pasto rotacionado, mesmo no período, mesmo com irrigação, ele percebe
que essa deficiência, que esse pasto durante o inverno não tem toda essa força, todo esse vigor para crescimento. Justamente porque muda-se o clima mais frio, certo? A gente tem dias menores, então, além da falta d'água, tem a questão da luz. Então, para a gente ter pasto durante o período seco, certo? Para a gente ter volumoso durante o período seco, é importantíssimo que agora, no período das águas, a gente cuide, a gente cultive e a gente guarde esse pasto para o período onde a gente vai encontrar maior dificuldade. Então, vedação de pasto, vedação de pastagem é escolher uma área exclusiva, certo? E deixar ela ali separada. A vedação de pastagem é você identificar qual é o pasto que você não vai colocar animais por um determinado período para ali produzir volumoso para o período da seca. Isso é diferente de rodízio de pasto rotacionado, porque aí são piquetes que o manejo é para que os animais circulem nesse pasto conforme a estratégia, o período, o tipo de forrageira, certo? Então é sempre importante, eu gosto sempre de reforçar, que a vedação de pastagem é uma estratégia para o fornecimento de volumoso durante o período seco. E eu gostaria, eu não sei se vocês conseguem enxergar essa imagem aqui, mas nós mandamos toda essa apresentação para vocês no grupo do WhatsApp. Então você que faz parte dos grupos do WhatsApp, vocês vão encontrar essas informações, estão lá nos grupos. O Brasil ele tem hoje disponível para pastagem 170 milhões de hectares. Então 170 milhões de área é destinada à pastagem. Mas só que 1/3 dessa área, 70 milhões de hectares, sofre algum tipo de degradação. Tem algum tipo de degradação. Será que não é justamente esses 70 milhões de hectares que contribui para que a gente tenha tanta dificuldade em manter a produção durante o ano todo? Que nós fizemos uma live passada aí, tem alguns dias, onde tanto o produtor de leite quanto o produtor de corte trouxe a informação para a gente, que a maior dificuldade do pecuarista hoje é manter a produção durante os 365 dias do ano. E será que não são exatamente esses 7 milhões de hectares que a gente deixa aí mal manejado, com deficiências, que contribuem para essa dificuldade? Como que está aí na sua propriedade, certo? Quanto que você tem de pastagem degradada, com algum sinal de degradação na sua propriedade? E eu trouxe aqui 6 imagens, certo? Para que a gente possa analisar juntos como que está essa situação. Quando a gente olha aqui no primeiro quadrante, no quadrante A, vocês vão observar que nós temos uma pastagem degradada, uma pastagem que tem uma cor, um verde já sofrido, certo? Uma pastagem que não tem volume, é uma pastagem baixa, indica claramente que essa pastagem tem dificuldade de enraizamento, não consegue produzir folha. Então aqui é necessário uma correção, uma análise de solo, um programa de adubação para que possa devolver o vigor produtivo a esse pasto. Na pastagem B, a gente já consegue observar que aqui a situação está um pouquinho melhor. Tem algumas partes que tem alguns lugares que está um pouquinho mais verde, o pasto um pouquinho maior, certo? Está comprometido, assim como na primeira, o potencial nutritivo desse pasto. Mas aqui, com um bom programa de adubação, com uma análise de solo, a gente consegue recuperar o teor produtivo dessa pastagem. Já na imagem C, a gente já vê um pasto completamente diferente. Aqui até anima, né? Aqui a gente olha, vê um pasto verde, um pasto volumoso, mas só que nós estamos, se a gente observando, olhando mais próximo, a gente vê que tem muitas ervas daninhas, muitas pragas invasoras. E são essas pragas invasoras que estão competindo por espaço, por energia e por nutrientes. Essa pastagem aqui, ela está falando para você, produtor, se você tem essa pastagem aí na sua propriedade, está falando só, me socorre, eu estou precisando de força, sozinho eu não estou conseguindo proteger toda a área. Então aqui é a hora da gente implantar um programa de adubação.
Já na imagem D, a gente já vê um pasto ainda mais com um vigor produtivo, a gente vê um pasto que está crescendo, certo? Que não tem comprometimento, mas também a gente encontra ainda competição de ervas, de pragas invasoras. E nas duas últimas imagens já são pastagens com uma condição melhor, mas se a gente olhar mais próximo, tem um vigor nutritivo, é um pasto verde, mas a gente está encontrando falhas, como aqui a gente tem falha, princípio de erosão, aqui já tem um capim mais pobre, um capim mais baixo, um caminho de vaca. Isso tudo merece atenção, porque são sinais simples de que o pasto, certo, está pedindo socorro. Então, o que a gente tem, a importância, por que nós trouxemos essa imagem para vocês? Para a gente destacar a importância de zelar, de cuidar, de fazer a adubação de pastagem para que a gente possa ter volumoso durante o período seco. A questão aqui não é qual pasto está melhor um do outro, mas sim reforçar a necessidade da gente fazer toda essa produção, da gente fazer toda essa adubação, esse manejo correto, certo? Para você que está chegando agora, nós trouxemos aqui, a Brasil Rural tem um grupo de WhatsApp exclusivo, certo? Onde nós disponibilizamos material, conteúdo diariamente. Então você que ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, nosso número está aqui, 1799 642 3838. Manda um oi que a gente coloca você em um grupo. Lá nós temos consultores para lhe atender, nós temos produtores rurais para a gente trocar informação, nós temos as nossas redes sociais, tanto o canal do YouTube, quanto o Facebook, quanto o Instagram. Nós disponibilizamos muito conteúdo nessas redes sociais. Então é Brasil Rural News, certo? Em qualquer uma das três redes sociais, você vai lá, digita Brasil Rural News, que você encontra muito material de apoio para que possa contribuir com o seu crescimento. E também o nosso site, que é brasilruralagro.com.br. Então você que está nos acompanhando, você que está gostando do nosso material, compartilhe esses links, convide seus amigos para virem fazer parte da família Brasil Rural, certo? Para a gente dar sequência na nossa live, o que eu gostaria que vocês pensassem? Vamos pensar assim, será, certo, que daqueles 170 milhões de hectares disponível para pastagem, 70 milhões de hectares, certo, estão apresentando algum tipo de degradação? Quanto que eu estou contribuindo para essa estatística? Quanto que na minha propriedade apresenta algum sinal de degradação? E sempre que a gente fala isso, que a gente faz essa pergunta para os produtores, a principal resposta que a gente recebe é assim: não, Valéria, calma aí, a gente faz sim, a gente tem um programa de adubação aqui, eu utilizo ureia todo ano quando começa a chover eu jogo ureia. Mas aí que está uma questão muito importante que a gente precisa também considerar. A ureia, sim, é uma fonte de nitrogênio, mas é uma única fonte. E uma pastagem, ela não precisa somente de nitrogênio. Ela precisa de nitrogênio, macros, que é um macro mineral, mas também precisa de micros minerais. Nós precisamos devolver para o solo aqueles nutrientes que a gente retira o ano todo. Então, para a gente garantir produção de volumoso o ano inteiro, não é só jogar a ureia. Também a ureia, ela é uma fonte de nitrogênio que, quando jogada em excesso, ela pode comprometer ainda o seu solo, porque o excesso dessa ureia, porque a planta não tem condições de absorver tudo, o excesso dessa ureia, ela pode trazer maior acidez no solo, e a gente sabe que a acidez vai comprometer diretamente o desenvolvimento das raízes. Então, manter um programa de adubação, cuidar, zelar, certo? Fazer o manejo correto dessa pastagem é muito mais do que a gente jogar a ureia no início da seca. A adubação, ela é fundamental, sim, mas nós precisamos também, nós sabemos, nós falamos em outras lives, que a adubação, certo? Quando ela é seguida de um descanso do pasto após a adubação, ela traz um resultado ainda melhor, porque a gente dá tempo para essa planta absorver, metabolizar esses nutrientes e devolver isso com mais vigor, com mais eficiência.
principalmente agora nesta época do ano que nós estamos, onde as chuvas estão cessando, a gente precisa devolver para o pasto essa energia. Então aí a utilização da fertilização foliar nitrogenada é importantíssimo para que a gente consiga esse vigor, esse desenvolvimento de parte aérea. É muito importante a gente respeitar a altura de entrada e de saída. Eu sempre falo que uma régua é um instrumento muito importante para a gente conseguir manter a produtividade durante o período de estiagem. Por quê? Porque se a gente tira esses animais depois do tempo, fala assim, vou deixar lá mais uns 2, 3 dias para dar um tempo maior para o outro pasto, o que que acontece? A gente retarda o arranque desse pasto que nós deixamos 2 ou 3 dias a mais. Se a gente coloca 2 ou 3 dias esses animais depois da altura, a gente não respeita a altura de entrada, esse pasto, essa forrageira vai começar a sementear. Tem algumas espécies que nós falamos, nas lives que nós falamos, tipo de capim para gado de corte, gado de leite, que ela pode vir a camar, pode tombar, o que também vai comprometer o desenvolvimento da sua pastagem, da sua forrageira. Então cuidar da pastagem, fazer o manejo correto, é importantíssimo a gente respeitar a altura de entrada e saída. O controle das plantas daninhas, nós vimos no slide anterior, o vigor da forrageira, a condição nutricional dela não está comprometida, mas se a gente não fizer esse controle dessa erva daninha rápido, o que vai acontecer? Essa forrageira vai perder seu potencial nutritivo, vai começar a perder essa briga e vai diminuir a sua produção. Também é muito importante que a gente faça a escolha da forrageira correta, porque nós precisamos estar atento ao tipo de criação, se a gente quer animais para corte, se a gente quer animal para leite, se nós vamos colocar animais mais pesados, se nós vamos colocar animais mais jovens. É muito importante o clima, é muito importante também eu escolher uma forrageira conforme a minha capacidade de fazer o manejo nela. Então, se eu tenho uma mão de obra com mais dificuldade, eu tenho de escolher uma forrageira mais rústica, certo? Então, todos esses fatores contribuem para que a forrageira possa expressar todo o seu potencial de produção. E eu sempre gosto de falar que hoje o solo mais fraco não quer dizer que você, produtor, está condenado a ter baixa dificuldade pro resto da sua vida, não. Hoje, mesmo em terras de solo mais fraco, com uma análise de solo, uma correção correta, a escolha da forrageira correta, nós conseguimos sim produzir capim o ano todo para que os animais mantenham o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua produtividade, mesmo nos períodos de menos chuva, mesmo no período mais seco do ano. Então a importância da gente recuperar e devolver para o solo os nutrientes que nós retiramos. Então isso é fazer um manejo de pastagem correto. Isso é manter um programa de adubação. Então a adubação não é fazer de vez em quando, não é fazer quando inicia. Nós aqui na Brasil Rural, nós recomendamos para os nossos clientes, para os nossos amigos, para os nossos parceiros, 3 adubações no ano. Uma na entrada das águas, certo? Que é fundamental para devolver o vigor físico para essa forrageira, para que ela tenha força de arranque. Uma no meio da estação das águas, para a gente fazer o equilíbrio de macros e micros minerais. E agora no finalzinho da estação das águas, certo? Justamente para a gente devolver mais uma vez esse vigor físico, essa capacidade de produção de folha e poder produzir mais matéria seca para o período de estiagem. Então, para quem quer manter o número de cabeça na sua propriedade, para quem deseja expandir a sua propriedade, a gente traz aqui 2 fórmulas, certo? Para você. Você tem 2 opções. Se você quer manter a sua produção, aumentar a sua produção, primeiro, ou você cuida da sua pastagem, ou você compra a fazenda do vizinho. Não tem outro jeito da gente conseguir manter a produção ou aumentar. Mas mesmo a gente mantendo a produção, mesmo a gente comprando a fazenda do vizinho, isso não significa que a gente vai conseguir manter ou expandir a produção. Porque essa fazenda,
ela também tem de ter pastagem de qualidade. Então hoje muito mais vale uma área pequena com um bom pasto, um pasto bem manejado, do que uma grande extensão territorial, certo? Com um pasto de baixa qualidade. Porque o que garante fechar as contas no final do mês é justamente a qualidade do seu pasto, como você está mantendo o potencial nutritivo dessa pastagem. Este é o segredo do sucesso mesmo. Então, para a gente produzir, para quem quer vedar pasto, para quem quer produzir capim, para quem quer produzir volumoso, certo? A vedação ou diferimento é uma excelente alternativa, é uma excelente estratégia. O que é isso? É a gente separar. O que é a vedação? É a gente separar mesmo, certo? Uma parte da nossa fazenda, separar uma quantidade de pasto, certo? Aonde a gente vai produzir alimentos agora na época das águas para fornecer para esses animais durante o período de estiagem. E como a gente faz isso? Certo? Nós vamos deixar aqui para vocês 6 dicas, certo? 6 dicas simples, não requer investimento financeiro grande, requer o quê? Cuidado, capricho, zelar por essa pastagem. Então, qual que é o primeiro passo que nós temos de fazer? Nós precisamos fazer uma análise de solo. Poxa, Valéria, mas fazer análise de solo agora de novo? Eu fiz análise de solo no início da estação da seca, é isso? No início da estação das águas? Sim, se você tem condições de fazer uma análise de solo agora, é muito importante, porque a gente vai devolver para o solo aquilo que nós consumimos aí nesse período. Certo? A gente devolve, a gente faz a correção conforme a necessidade do solo. Se você tem essa análise aí na sua propriedade, você está com dificuldade, principalmente agora que a gente está nessa época de pandemia, a dificuldade de encontrar profissionais, mande essa análise aqui para a gente, manda no nosso grupo do WhatsApp, que nós temos técnicos aqui que vai fazer essa interpretação e dar a orientação correta para você, isso sem cobrar nada, é grátis, isso é um serviço da Brasil Rural para vocês. Então, quando a gente faz análise de solo, a gente pode corrigir o pH do solo. A correção do pH consiste em quê? Bem, eu falei que a gente está aqui em casa hoje, os cachorros estão dando um pouquinho de trabalho aqui, hein? Então se sair uns latidos é porque a gente está em casa mesmo. Então a análise de solo, ela vai proporcionar que a gente faça a correção do solo. Então a gente vai desenvolver raiz. Uma planta que consegue desenvolver raiz, ela vai buscar nutrientes e água em camadas mais profundas. Ela tem vitalidade para desenvolver a parte aérea, certo? O sólido ácido não deixa a planta desenvolver raiz. Então essa planta não consegue se fixar no solo. O segundo passo é muito importante fazer as correções conforme as instruções da análise de solo. Meu pai às vezes ia no médico, sempre que eu vou falar isso para os produtores, eu conto essa história do meu pai. Meu pai ia no médico, fazia os exames, chegava em casa, e aí pai, comprou os remédios? Ah, não precisa não, aquele médico não sabe de nada. Gente, então se for para ir no médico e não comprar os exames, não comprar os remédios, então nem faz a análise de solo. Opa, daqui a pouquinho volta a nossa tela. Mas enfim, é importante, você fez a análise de solo, é necessário. Se pede para corrigir macros minerais, vamos corrigir macros minerais. Se pede para corrigir micros minerais, vamos corrigir micros minerais. Também é muito importante que você conheça a espécie forrageira que você tem aí na sua propriedade. Por quê? Porque é através desse conhecimento que você vai desenvolver um programa de adubação que vai atender às necessidades dessa forrageira. É muito importante que a gente conheça a forrageira para que a gente possa estabelecer a altura de entrada desse capim, a altura de saída desses animais. Certo? Não precisa ser a forrageira, porque muitas vezes também, quando a gente vai escolher a forrageira, a gente pensa, eu preciso de uma forrageira
com alta capacidade de desenvolvimento e de produção nutricional. Não é isso, a gente precisa de uma forrageira que tenha condições de atender às condições dentro da nossa propriedade. Também é muito importante para quem vai fazer o diferimento de pastagem, para quem vai fazer a vedação de pastagem, que esteja atento ao clima da sua região. Por quê? Porque a hora de definir o momento de iniciar essa vedação de pasto é justamente o período do final, que as chuvas estão se encerrando. Então, se você sabe aí na sua região que a chuva vai acabar só lá final de abril, então você pode começar a fazer essa vedação um pouco mais tarde. Agora, se você que está aqui numa região onde início de março já está falando que a chuva vai acabar por aqui mesmo, então já está na hora de você iniciar a vedação. Por quê? A vedação, quando ela inicia 90 dias antes, certo? A gente precisa de 90 dias para vedar esse pasto, para esse pasto ficar vazio. Então não adianta esperar a chuva acabar, isso tem que ser feito um pouco antes do início do final da chuva. Então por isso é muito importante a gente estar atento ao clima, para saber exatamente a hora de iniciar o processo de vedação. E como a gente faz essa vedação? Bem, eu vou tirar os animais, vou cercar ali, vou me certificar que esse pasto não vai ser invadido por outros animais. Vou fazer uma adubação, é fundamental a adubação nitrogenada. A gente também fazer a adubação de solo com cálcio, porque a raiz no período seco... Opa, voltou? Tá todo mundo aí? Bem, vamos lá. Adubação com cálcio é muito importante para que a gente desenvolva a raiz. E hoje tem tecnologia no mercado, e a tecnologia de fácil acesso, de fácil aplicação, que são os fertilizantes líquidos para correção de cálcio. Isso não é para correção de pH, é para desenvolvimento da raiz, para disponibilizar nutrientes para essa planta. E uma adubação nitrogenada. Mantenha esse pasto vedado por um período de 90 dias ou até o momento que ele alcança a altura de entrada dos animais. Por que um ou outro, Valéria? Porque quando você faz uma adubação mais consistente, quando você investe mais na sua pastagem, isso significa que seu pasto vai desenvolver mais rápido. Então você entra com ele mais rápido. Às vezes ele não precisa de 90 dias para chegar na altura de entrada. Talvez 80 dias é o necessário. E ele também, os animais, ele vai aguentar mais tempo, esses animais. Então, conforme o programa de adubação, é o tempo que você entra com esses animais. Mantenha esses animais no pasto até atingir a altura de saída. Aí os cometem um outro erro, certo? Muito grave, que eu sempre falo, gente, não compensa. Eu vou deixar um pouquinho mais, vou deixar rapar o pasto porque não vai chover tão cedo. Se você respeita a altura de saída e você faz uma aplicação foliar nitrogenada, você consegue dar vigor para esse pasto, mesmo com pouca chuva ou mesmo com a ausência da chuva, ele consegue brotar, ele consegue voltar. Por quê? Porque sempre tem uma chuvinha lá para agosto, uma chuvinha para julho, e se o pasto está com esse nitrogênio, se ele está com essa força, ele dá um arranque. O Elcio falou muito bem isso pra gente. O Elcio, na live que ele fez na Brasil Rural, o que chamou a atenção dele foi justamente isso. O que é esse nitrogênio foliar que não precisa de chuva para devolver o potencial de arranque para pastagem. Então não deixe, tire o gado na altura de saída de entrada. E lembrando e reforçando que a vedação de pastagem é uma das estratégias que nós temos para manter o potencial nutritivo, manter esses animais ganhando peso o ano todo, produzindo leite o ano todo. Na vedação nós vamos estar oferecendo o volumoso, certo? Então, qual a categoria que você vai colocar ali, certo? Categoria que tem menor exigência, certo? De matéria, de concentrado. Se você precisa colocar um animal que está necessitando de concentrado, aí nós temos de unir duas estratégias, o volumoso através do pasto e o concentrado sal proteinado no coxo. Então a gente tem também de fazer esse conceito, lembrar que o volumoso
volumoso não substitui o concentrado e o concentrado não substitui o volumoso. Se você quer mais dicas, isso é tema para uma outra live, mas você que quer saber mais sobre esse assunto, sobre o concentrado, sobre o sal proteinado, os nossos consultores estão à disposição, pode chamar eles no WhatsApp, certo? O nosso WhatsApp é 1799 642 3838. Eles estão à disposição, vão atender vocês. Então você que deseja manter a produção, aumentar o potencial nutritivo do seu pasto e principalmente não ter dor de cabeça durante o período de estiagem, a vedação de pastagem é uma excelente estratégia, tá bom? Prometo para vocês que eu vou responder todas as perguntas. Eu estou vendo aqui que chegaram um monte de perguntas, mas como eu estou sozinha hoje fazendo a live, não consigo responder aqui. Mas na próxima quarta-feira eu respondo todas as perguntas. Quarta-feira nós vamos falar, o tema da nossa live na quarta-feira, a importância do solo vivo e saudável. Então, se eu quero uma planta saudável, se eu quero uma planta viva, é importantíssimo que a gente também preste atenção no solo. Então, quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui para compartilhar